Olá, turma, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai aprender a linguagem figurada. Uma mesma palavra ou expressão pode ter vários significados ou sentidos. Nós vimos na aula passada que a denotação é o sentido real que vemos nos dicionários. Já conotativo é o sentido figurado, que é o que vamos trabalhar nas figuras de linguagem. As figuras de linguagem são recursos linguísticos que servem para maior expressividade, entonação, emoção ou ênfase ao texto. Conheça algumas figuras de linguagem. Temos aí comparação e metáfora. As duas são bem parecidas, mas vamos distingui-las agora. A comparação é uma maneira de comparar dois ou mais seres usando conectivos, como, que nem. Vamos ao exemplo. O amor é como uma velha canção nos teus ouvidos. Então essa palavrinha como aí já dá pra gente perceber que é comparação. Toda vez que tiver o como, que nem, como se fosse. O amor é que nem uma velha canção nos teus ouvidos. É comparação. Já a metáfora é o emprego de uma palavra com sentido que não lhe é próprio. Por exemplo, aí temos aí o amor é uma velha canção nos teus ouvidos. O mesmo exemplo. A diferença é que, nesse exemplo, há uma aproximação de amor a uma velha canção. No primeiro exemplo, a gente usou como. Se fosse que nem, também é a comparação. Já na metáfora, não. A gente já disse que o amor é essa velha canção. Já a metonímia substitui uma palavra por outra a partir de uma relação real ou concreta. Exemplo aí. Gosto muito de tomar Danone. Na verdade, Danone é a marca do produto. O que se toma é o iogurte. Ou adoro ler Cecília Meirelles. Cecília Meirelles é a autora. O que se adora ler é a obra dela. Então, a metonímia consiste em utilizar esses termos aí. Vamos agora para a catacrese. Catacrese nomeia objetos do cotidiano, os quais não possuem um nome específico. Exemplo aí, asa de xícara, pernas da mesa, que não tem nomes apropriados. Ou até existem os nomes, mas ele é tão restrito, difícil de lembrar ou pronunciar, que usamos a catacrese. Como por exemplo, você sabe o que é a abóbora palatina? Pois é, isso aí é o céu da boca. Então, utilizar catacrese é uma forma mais fácil de utilizar termos. Elipse e zeugma. Nossa, que difícil. Vamos lá. É a omissão é esconder. A omissão de um termo da frase. Exemplo aí, normalmente saímos muito, aí vai ser elipse, porque saímos, quem saiu? Nós tá escondido aí, então nós saímos muito, é a elipse. Já a zeugma é algo que já foi dito antes, pra gente não repetir novamente, então vamos ao exemplo. Ela preferia refrigerante, ele suco, então aí para não dizer ele preferia novamente, então só fala ele suco, já vamos entender que ele prefere o suco. Vamos agora para o pleonasmo, que consiste na repetição de um termo da oração ou do significado de uma palavra. Muita gente usa o pleonasmo, né? Subiu para cima, desceu para baixo. Então aí tá repetindo. Se subiu, foi para cima. Se desceu, foi para baixo. Ou quando se utiliza ele viu tudo com os próprios olhos. Se viu, foi com os olhos. Anacoluto, a palavra mais difícil, né? Mas vamos lá entender e aprender o que é essa figura de linguagem. É a quebra ou interrupção da frase. Exemplo aí. Meu vizinho ouvi dizer que está doente. Nesse caso aí, há uma interrupção do discurso. A ideia é interrompida e depois é retomada, depois volta a ideia, né? Eu poderia dizer assim, ouvi dizer que o meu vizinho está muito doente. Ficaria até mais fácil, né? Não haveria nenhuma interrupção e nem pausa. Mas no anacoluto consiste nessa como se tivesse uma pausa, né? Meu vizinho ouvi dizer que está doente. Antítese. São palavras ou expressões de sentido oposto. Exemplo, o amor e o ódio andam de mãos dadas. Observem aí que são ideias contrárias, o amor e o ódio.
Ironia: quando dizemos o contrário daquilo que pensamos com intenções sarcásticas. Exemplo: fale mais alto, lá da esquina ainda não dá para ouvir. Ele está sendo irônico, pois a pessoa deve estar falando alto e ele quer que alguém fale mais baixo. Ou quando se diz de uma maneira sarcástica: ele é muito gente boa, querendo dizer que a pessoa é chata. Aí vai depender da entonação, da maneira que a pessoa fala. Vamos ao exemplo do livro também para vocês entenderem o que é sarcasmo. O sarcasmo é um tipo de ironia debochada. Vamos à leitura da tirinha aí no livro. Seus olhos são estrelas do céu, seu corpo é como um arco-íris, seus lábios são favos de mel. É, pena que eu não posso dizer o mesmo. Faça feito eu, minta. Então aí foi um deboche da criatura falando para a menina, a fim de provocá-la de alguma maneira. Eufemismo consiste na suavização de um fato trágico ou desagradável. Quando dizemos assim: finalmente ele descansou, quis dizer que alguém que morreu, né? Para não dizer de maneira assim brusca, fala-se de forma mais delicada. Por exemplo, também, a testemunha faltou com a verdade, está querendo dizer que ela mentiu. Hipérbole. A hipérbola expressa uma ideia com exagero. Estou morrendo de sede, quer dizer que está com muita sede. Por você eu bebo um mar de canudinho, quer dizer que faz tudo por alguém que ama. Ninguém vai beber um mar, ainda mais de canudinho. Prosopopeia e personificação. Atribui características dos seres humanos a seres inanimados ou irracionais. Então, são características que são dos humanos e que esses seres aí que não pensam, que não são seres vivos, eles vão agir de forma como se fossem humanos. Exemplo: as paredes ouviam seu sussurro, paredes não ouvem. Outro exemplo claro: hoje o sol está feliz. O sol não fica nem feliz e nem triste. Por fim, as figuras de linguagens são um importante recurso de expressão. Elas podem, por exemplo, inverter o sentido do que dizemos, amenizar o sentido de uma informação, tornar o texto mais claro de entender. Traz riqueza de sentidos que as situações podem oferecer. Até a próxima videoaula.